Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Amém. Você pode se sentar nesse instante? Fulano venceu na vida. É provável que ao longo da sua história, seja na sua casa, no trabalho, na rua, no dia a dia, você tenha em algum momento ouvido essa frase. Ao encontrar com alguém, ao conversar a respeito de alguém, ao mencionar uma experiência, ou ao ver alguém passando, alguém tenha te cutucado e falado assim: ó, tá vendo fulano lá, Beltrano? Fulano venceu na vida. Fulano venceu na vida. E geralmente essa história, pelo menos eu ouvi isso muito, tanto a respeito de alguém, quanto a respeito de mim, no sentido de que esperava-se, especialmente minha mãe e meu pai, que eu fosse alguém que, como alguns que eles conheciam e admiravam, chegasse ao ponto que eles pudessem olhar para mim e dissessem assim: meu filho venceu na vida. Provavelmente você já ouviu essa frase em algum momento da sua história. E o curioso é que geralmente, não são todos os casos, mas geralmente essa fala, essa frase, ela é dirigida a pessoas que conquistaram algumas coisas, alguns projetos, chegaram em algumas posições que são consideradas pelo nosso mundo ou pelas pessoas que estão olhando para essas outras como um lugar de destaque ou atingiram um certo nível. Para alguns, vencer na vida, talvez, é conseguir um bom casamento, ter filhos, criar uma família. Para outros, vencer na vida é sair de uma condição de muita pobreza e atingir uma situação razoável. Vivia lá passando aquele aperto, aquela dificuldade, não tinha nada para comer, mas hoje tem uma condição legal, consegue comer. Ou construir uma casa, morava de aluguel, passava um aperto, foi despejado, aquela confusão, foi lá, comprou um terreninho, construiu a casa e hoje tem uma casa própria. Para outros, vencer na vida é conseguir a efetivação num cargo público. Tinha uma dificuldade, pagava muito pouco, ganhava pouco, um sofrimento, estudou, virou madrugadas e tal, e hoje passou no concurso, efetivou, foi posicionado no lugar que dá estabilidade. Então, ventou para lá, ventou para cá, a crise, o dólar aumentou, estabilizado, concurso público, ganha bem, ou seja, venceu na vida, não precisa mais se preocupar, e por aí vai. Nós temos um padrão, nós temos um caminho, nós temos um jeito, nós temos uma régua em que nos permite olhar para alguém e dizer assim: fulano venceu. E por trás dessa expressão, nós temos também a ideia de que houve uma luta. Não foi de graça, a pessoa teve que correr atrás, estudou, madrugou, trabalhou, passou aqui, foi ali, conversou, foi tentando, ou seja, não foi fácil chegar lá. A vida da pessoa se compara a um percurso, um caminho, uma luta, uma prova. Então ela chegou onde queria chegar, ou onde se permitiu chegar, e aí nós olhamos para essa história e dizemos assim: fulano venceu na vida. Classificamos que de onde ela estava, de onde ela saiu, até o ponto onde ela está hoje, nós classificamos essa jornada dela como uma jornada vitoriosa. E, como eu disse, nós temos os nossos critérios: família, filhos, trabalho, dinheiro, casa própria, carro, posição, cargo, e por aí vai. Nós vamos estabelecendo os nossos critérios. De tudo isso, isso não necessariamente são coisas ruins. Nada disso nos deprecia, de certa forma. Nada disso
são coisas que nós olhamos para elas e dizemos assim, são coisas dispensáveis, descartáveis. Nada disso. Mas a Bíblia Sagrada vai nos orientar e vai nos dizer, e de certa forma ela vai concordar, pelo menos como a primeira etapa dessa classificação nossa, de vencer na vida. Sim, nós precisamos vencer na vida. Espera-se que eu e você, ao final de uma trajetória, ao final de um processo, ao final de um período, possam olhar para nós, ou nós mesmos olharmos para o espelho e dizer assim, venci na vida, ou disserem para nós, venceu na vida. Mas o contrário dessa nossa mentalidade humana, natural, a Bíblia vai nos orientar que só há uma forma de vencer na vida. Que sim, a vida se assemelha muito a uma jornada, a um caminho, a um percurso, às vezes até uma luta. Às vezes até um processo doloroso, difícil, que nós temos que ir caminhando, vencendo. Mas só há um jeito de vencer na vida. E a respeito desse recurso que Hebreus 12 está nos dizendo nessa manhã, e a respeito disso que eu queria que nós pensássemos à luz dessa palavra e dessa ministração. Hebreus capítulo 12 faz parte de um bloco importante, contempla um livro muito importante que, por trás dessas palavras, Hebreus é um livro maravilhoso, se você nunca leu, faça esse exercício, leia Hebreus. Por trás desse livro, desse escrito maravilhoso, onde nós temos expressões, de Hebreus que nós temos expressões bíblicas maravilhosas, e já menciono daqui a pouco o capítulo 11, por exemplo, a famosa galeria dos heróis da fé, um capítulo maravilhoso, mas por trás de um escrito tão lindo, tão poderoso como esse, há uma comunidade cristã enfraquecida, pessoas sofrendo, padecendo, desanimadas, limitadas, pessoas que por causa da dureza da vida, que por causa dos desafios da vida, as decepções, perseguição, alguns fracassos, dificuldades, foram ao longo do tempo esfriando-se na fé, foram sofrendo, foram esvaziando-se aos poucos. As coisas estavam indo de um jeito, mas daí a pouco começa a perder o vigor. As coisas vão se tornando mais lentas, mais pesadas, mais difíceis, complicadas. Os dias vão ficando pesados, difíceis. Então Hebreus tem o desafio de escrever a uma comunidade que, num período da sua vida, da sua existência, experimentou coisas extraordinárias da parte de Deus. Uma comunidade que se tornou exemplo, padrão, referência para muitas outras comunidades. Uma comunidade que foi já colocada pela sua própria prática, experiência, o seu engajamento, num lugar de destaque, mas foram acontecendo situações que ela foi se esvaziando, foi desanimando, foi perdendo o seu vigor. Então, por trás desse escrito, há uma comunidade enfraquecida. Então, não é à toa que, de vez em quando, você vê frases do tipo, estabeleçam de novo as mãos caídas e os joelhos trôpegos, ou seja, enfraquecidos, que estão tropeçando. Então, o que Hebreus tem por trás aqui é uma comunidade que estava caminhando bem, mas o joelho enfraqueceu. Quem sofre de joelho aí sabe, né? Estava tudo bem, futebolzinho tranquilo, corridinho, mas chega uma hora que não dá mais. O joelho pesa, as costas doem, as articulações não funcionam bem. Não é assim? A gente vai sentindo dores e o ritmo vai diminuindo. A gente começa a selecionar as coisas, o peso. Pegávamos aquela caixa, agora não dá mais. Então a gente vai sentindo as dores do caminho. O nosso corpo vai recebendo essas marcas. Então, Hebreus tem aqui a tarefa de animar essa comunidade. O que Hebreus vai fazer para conversar com essa comunidade? Vai lembrá-los que a vida cristã é uma jornada, é uma peregrinação. Está posto diante de nós uma jornada, um caminho. Um caminho. Especialmente lá no capítulo 4. Hebreus vai nos orientar a respeito dessa caminhada, que há para nós um destino, mas aqui no 12 ele vai dizer isso claramente. Vamos, corramos, cumpramos esse caminho, essa corrida, essa trajetória que foi colocada diante de nós. Ou seja, há algo colocado diante de nós, ele vai chamar isso de
carreira, corrida, um caminho, ou seja, espera-se de nós que nós enfrentemos isso. E o curioso é que quando Hebreus vai usar aqui a palavra, que pelo menos na minha Bíblia aqui, está escrito corrida, talvez na sua carreira, algumas provas, o caminho, ele vai usar aqui uma palavra interessante que traz para nós, imagine uma prova olímpica, um estádio olímpico. Então, como se o autor de Hebreus, ao escrever o que ele quer escrever para nós, ele nos convidasse a pensar numa competição, literalmente uma prova, em que você como atleta tem um objetivo, tem um desafio, e não vai ser fácil. Você terá que competir, nem que seja com você mesmo, para cumprir aquele objetivo, aquela prova. Haverá obstáculos, desafios, ou seja, exigirá de você disciplina, constância. Por isso ele está dizendo para nós assim, corra, mas corra com perseverança. Ou seja, o que se espera de nós, o que se espera que cumpramos, o que Deus coloca diante de nós, só será possível se encararmos isso com seriedade, com perseverança. Então, o autor aqui tem no seu imaginário essa competição, como se fosse um atleta olímpico que tem um desafio e precisa se preparar e encarar isso com muito afinco, com muita seriedade, porque não será fácil. E cá para nós, nada na nossa vida é fácil. Quem dirá na nossa jornada cristã é fácil. E aí ele vai apresentar aos hebreus aqui o único recurso capaz de nos fazer, ao chegar num determinado ponto da nossa experiência, da nossa vida, para que possamos dizer em relação a nós e a outros, venci na vida, ou venceu na vida. E do que Hebreus está falando para nós? Que recurso é esse? Fé. Fé. Para o autor de Hebreus, só é possível vencer na vida se andarmos por essa vida, se peregrinarmos nessa vida, se experimentarmos a nossa jornada cristã baseado única e exclusivamente na fé. Não há outro recurso. Podemos desfrutar de muitas outras coisas enquanto caminhamos. Podemos desfrutar de muitas experiências humanas, naturais, que são maravilhosas, não necessariamente erradas. Podemos ter tudo isso, mas não necessariamente chegar num ponto da vida e podemos, pelo menos à luz do cristianismo, ouvir assim, fulano venceu na vida. Porque somente se tivermos fé, venceremos na vida. Somente se tivermos fé, cumpriremos aquilo que nos compete. Sabe por quê? Porque só podemos dizer que vencemos se alcançamos um objetivo. O que vai dizer se uma pessoa de fato foi vitoriosa? Se ela chegou no objetivo dela. Então imagine uma cena bizarra, né? Tem uma competição de corrida, o objetivo é que a pessoa chegue na Praça da Febem, aí dá a largada. E ela chega no Pão Gelupe ali e começa a comemorar. Cheguei primeiro. Imagine. Provavelmente você vai olhar para o sujeito e falar assim, vou ter que levar para o CAPS, né? Rápido. Por quê? Por que você chega a uma conclusão que há alguma coisa de errado? Correu rápido, correu veloz, foi de fato um primeiro, tinha musculatura, preparo físico, chegou lá inteiro e tudo, mas não chegou onde deveria chegar. Adianta o que correr bem, correr rápido, chegar primeiro, fazer tudo certo, chegar bem, mas chegar no lugar errado. Então nós podemos e devemos dizer a respeito de alguém, venceu na vida, se nós sabemos de fato qual é o objetivo daquela vida. Se de fato para você o propósito da vida é conseguir a sua casa própria, quando você conseguir, em nome de Jesus, eu espero que se você não tem, que você consiga a sua casa própria, recebe aí, comemore, celebre, faça um churrasco, chame o pastor, né, em nome de Jesus, faça, celebre, trocar de carro, troque, celebre, agradeça, é casar, ter filhos, tenha, vá viver a nossa vida, que ela tem experiências maravilhosas, desfrute de todas elas com sabedoria, com amor, seja feliz. Deus criou tudo isso para nós. Desfrute, mas conseguir essas coisas, não necessariamente à luz da Bíblia Sagrada, fará com que você possa olhar no espelho e dizer assim, venci na vida.
Sabe por quê? Chegaremos num ponto da nossa existência, estaremos num momento da nossa história que não fará a menor diferença se você viveu de aluguel ou teve casa própria, ou teve 5, 10, 20 casas, não fará a menor diferença. Não fará a menor diferença se você casou, teve filho, teve 2, 3, 4, 15, adotou 30, abriu um orfanato, não fará diferença. As suas experiências aqui não fará diferença. Os seus passeios, o endereço, o carro que você tem, onde você foi, o seu trabalho, o seu cargo, o seu título, o seu currículo, não fará a menor diferença. Tudo isso vai passar. Todas essas experiências poderão, talvez, ajudar você a crescer na sua fé. Poderá ajudar você a aperfeiçoar a sua fé. Por exemplo, conseguir uma coisa que você queria tanto, sei lá, a casa própria, e aquilo encheu o seu coração de gratidão, de fé, e você fala, olha, só foi possível por causa de Deus, e agora, essa casa própria, esse projeto, seja lá o que for, me faz crer ainda mais em Deus, ok, foi válido. Agora, se você ficou admirado com a sua casa própria, que casa própria maravilhosa e tal, e você fez tudo, aleluia e tal, mas no outro dia você continua tocando a vida do mesmo jeito, nessa perspectiva aqui, não te acrescentou muita coisa. Legal, você vai economizar uma graninha, você vai ter momentos felizes, mas vai tudo passar. Tudo passar. Então você percebe por quê? Porque Hebreus está dizendo para nós que só é possível, por meio da fé, chegarmos num ponto da vida em que dirão de nós, ou nós poderemos dizer, venci na vida, ou vencemos na vida. E por quê? Porque vencer na vida é atingirmos o propósito de Deus para nós. É quando nós atingimos o propósito que Deus tem para nós. E por mais que seja bom, como eu estou dizendo aqui, e de novo, se você puder, faça isso, experimente. O propósito eterno de Deus para você não é que você tenha casa própria. O propósito de Deus é eterno, não é que você case e tenha filhos. Não tem a ver. Imagine se fosse, quantas pessoas aí estariam desesperadas, né? Tudo isso é muito bom, mas Deus não morreu na cruz, não mandou seu filho para que você tivesse essas experiências. Desfrute de todas elas, o máximo que você puder. Mas o propósito de Deus é que a imagem do seu filho, Jesus, a quem Ele enviou por amor a você, a expressão da nova criação, seja forjada em você. E você se torne semelhante a Ele. Deixemos de ser esse ser humano caído, decaído, deformado, pecador que somos, condenados à morte, e o céu possa ver Jesus em nós, sermos transformados de glória em glória à semelhança do Filho de Deus, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nos torna aptos para a eternidade. Imagine, pelo que a gente ouve aí, se a exigência da eternidade fosse você chegar no portão do céu e abrir a sua pastinha e começar a tirar da pastinha as suas conquistas humanas. Está aqui a escritura do apartamento na rua A, está aqui a escritura do apartamento na rua B, está aqui uma cura, está aqui a certidão dos meus 15 filhos, está aqui esse projeto, está aqui essa bênção, está aqui o documento do carro, e você fosse apresentando. Imagine, se isso fosse relacionado ao que Deus tem para nós. De novo, essas coisas não são erradas, não nos atrapalham de certa forma, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é o que fará com que eu e você adentremos a eternidade, é se formos a imagem e semelhança do Filho. Porque esse é o projeto de Deus para nós. Ele veio ao nosso mundo, Ele veio até nós nos salvar, e Ele nos salva como? Não numa mera confissão, não num mero acreditar. Você acredita que Jesus morreu por você? Saia na rua aí, vá em Brasília, pergunte lá em Brasília, se aquelas pessoas que estão lá, se alguma delas tem dúvida de que Jesus morreu por ela. Vá lá e pergunte. Pergunte. A porcentagem de pessoas, vá na rua. Vá nas praças, vá nos botecos, vá nos estádios, converse em casa, pergunte.
Você vai se surpreender com a minoria de pessoas que talvez vão dizer assim, eu não acredito nisso não, isso é historinha inventada, isso é blá, blá, blá para boi dormir. Existem pessoas assim? Existem. É fato. Mas é uma minoria. Grande parte está dizendo, claro, eu acredito e tal. Mas o que Deus tem para nós é essa experiência que nos conecta a Ele. E faça com que eu e você sejamos cada vez mais transformados à imagem e semelhança do Filho, porque isso é salvação. É isso que nos colocará na eternidade. É isso que nos tornará aptos para a eternidade. Como sendo eu um ser humano decaído, deformado, estarei pleno na eternidade, numa atmosfera espiritual que eu não tenho, da qual eu não faço parte. Pense. É impossível eu, ser humano, viver debaixo d'água. É impossível alguém que não é a imagem e semelhança de Deus, que é a expressão da nova criação, participar da nova criação. É impossível. É impossível. Então é a semelhança com o Filho de Deus que nos colocará lá na eternidade. Não é essa mera crença de acreditar em verdades a respeito do céu. Esse é o pontapé. Essa é a maçaneta do projeto. É o start do projeto, é por aí que tudo começa. É onde começa o diálogo da coisa. Então vocês percebem? Porque esse é o projeto. E enquanto Deus vai me transformando, enquanto Ele vai talhando em mim a semelhança do Filho de Deus, Ele vai me usando para quê? Para que Ele se torne conhecido. Para que Ele se torne conhecido. Uma vez que Deus amou e nos serviu, veio ao mundo e se fez conhecido por meio do seu Filho Jesus, ao entregar a sua vida, Ele espera que eu, você, uma vez que nós o conheçamos e comecemos a expressar o seu Filho, façamos também o mesmo, tornar Deus conhecido nesse mundo por meio de quem somos. Uma vez que eu sou feito filho de Deus, uma vez que você é feita filha de Deus, espera-se de mim e de você o quê? Que a minha vida aponte a quem eu pertenço. Aponte o meu Pai, olharem para mim verão o meu Pai, e ao verem o meu Pai entregarão a sua vida, e a minha vida será instrumento de salvação. Por isso a fé é o recurso, porque só é possível viver isso daqui se eu tenho fé. Se eu tenho fé. Não tem como viver isso daqui se eu não tenho fé. Mas uma fé à la Jesus Cristo, uma fé de vinculação, de fidelidade, de pertencimento, de renúncia. Ou seja, eu trago para a minha vida esse projeto na sua totalidade. E eu saio dessa superfície da mera crença. Mas eu mergulho em profundidade. Eu sou agora achado em Cristo. Eu sou agora enxertado em Cristo. Percebe essas expressões que a Bíblia Sagrada tem? Nós fomos enxertados em Cristo. Somos colocados dentro de Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo vai nos dizer. É a respeito desse projeto que nós estamos falando. E aí, Hebreus está aqui agora, chamando essa comunidade a se levantar, a olhar. Por isso ele começa dizendo aqui, entendam, portanto, também nós... E olha que interessante, estamos no capítulo 12. Por que ele está chamando dessa forma? Porque antes do 12, né, se você gosta de matemática, ou tem uma noção mínima de matemática, antes do 12 vem o 11. Alguns vão dizer, não é bem assim, né? Tem 11,9, 11,89. Não, é matemática básica, tá? Antes do 12 vem o 11. E o que tem 11? Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que se lançaram nesse caminho. Hebreus, ao escrever para a comunidade, faz um apelo interessante. Vocês estão enfraquecidos, desanimados, mas olhem para a nossa história. Vamos olhar para o nosso passado como inspiração. Há muitos homens e mulheres que passaram o que nós estamos passando e venceram. E aí ele começa a trazer vários nomes aqui. Vários nomes, basta você dar uma olhadinha em vários nomes. Abraão, Abel, Noé, Raabe. Vai trazendo diversas experiências. E há, de certa forma, um refrão aqui no capítulo 11. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Apesar de termos aqui histórias de homens grandemente ricos, poderosos,
abastados em todas as coisas. Nós temos uns outros que não, que padeceram dificuldades, mas você não percebe pelo seu dinheiro, pela sua influência, pela sua posição, pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. Não, pela fé. Pela fé. Pela fé. E aí você vai ouvindo essas experiências, essas histórias de homens e mulheres que foram vencendo os seus desafios, foram avançando na sua própria jornada, não baseado nos recursos que esse mundo dá, mas baseado em única e exclusivamente no recurso espiritual chamado fé. Fé. Viveram coisas extraordinárias, vimos e cantamos aqui agora. Estéreo dando à luz. Homens atravessando fogo, cruzando os mares, enfrentando leões, passando todo tipo de tortura e permaneceram firmes. A ponto do autor de Hebreus, ao finalizar esse capítulo, dizer algo extraordinário. Imagine se alguém dissesse isso de você. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Imagine na sua lápide, no seu velório lá, ter uma coroa, ou lá no seu túmulo lá, ter uma lápide, ter um escrito lá. O mundo não foi digno dessa pessoa que está sepultada aqui. Imagine. Você ser tido, ser definido assim. Imagine quando falarem de você, falarem da sua fé. Falarem da sua fé, não falarem do seu endereço, da sua casa, do seu cargo, do seu título, dos seus barracos, das suas dificuldades, das confusões. Não, falarem da sua fé. Fulano, fulana, expressão de fé. O mundo não era digno dessa pessoa. Percebe o tamanho dessa expressão? E vimos aqui agora, na nossa própria história, como denominação, relembramos aqui a experiência de um homem chamado John Wesley. John Wesley, que foi despertado por Deus para viver a partir da fé. Perceba, um homem altamente preparado pela tradição, pela teologia, mas num determinado momento ele se percebeu em apuros, porque ele percebeu que ele não andava por fé. Ele confiava nos seus títulos, ele confiava na sua posição, ele confiava na sua experiência, nos seus métodos, em tudo que ele tinha conseguido ao longo da sua história. Tudo isso muito válido, e ele não jogou nada disso fora, ele só começou a usar de maneira certa, mas houve um momento em que ele entendeu que tudo é por meio da fé. Tudo é por meio da fé. E aí sim ele pega tudo que ele tem e passa a usar por meio da fé. E nós estamos aqui. Nós somos fruto de um avivamento. Nós somos fruto de uma história extraordinária. Alguém que decidiu viver o seu relacionamento com Deus, viver nessa vida pautado pela fé. Por isso alcançou coisas extraordinárias. E aí, quando ele entra no capítulo 12 aqui, como nós lemos, por isso ele vai dizer, portanto também nós, ao termos diante de nós, ao redor de nós, tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, ao olhar para a nossa história, seja bíblica, seja história de fato, ou a nossa própria tradição metodista, também nós. Corramos então com perseverança o propósito que está colocado diante de nós. Corramos, façamos o caminho que Deus colocou diante de nós. Mas aí ele diz algo extraordinário, olhando para Jesus. Não tirando os olhos de Jesus, porque esse é o nosso propósito. Não dá para fazer a jornada da fé, não dá para fazer a jornada cristã sem mantermos os nossos olhos em Jesus. Sem mantermos os nossos olhos em Jesus. Senão nós não vamos conseguir subir esse propósito, escalar esse propósito e viver. E o que Jesus nos ensina? Perceba o que ele diz, tendo os olhos em Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, pensem bem, tenham na cabeça, tenham na mente, tenham no coração, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nem desanimem. Ou seja, mantenham os olhos em Jesus. Não dá para fazermos a jornada cristã sem colocarmos os olhos em Jesus.
Ficaremos perdidos, desanimados. Perceba o que ele está dizendo, só há um jeito de não nos cansarmos e não nos desanimarmos, se estivermos conectados com Jesus, porque Jesus é o nosso propósito, não há outro. Jesus é para quem nós estamos caminhando, é para quem nós estamos indo. Então, se tirarmos os olhos disso, nós nos perderemos. E como é que conseguimos ir para Jesus? Por meio da fé, não tem outro caminho. E isso para nós é essencial, sabe por quê? Porque na nossa jornada, nós enfrentaremos situações complicadas, que sem a fé nós não faremos nada. Por exemplo, você pode precisar de coisas na sua vida que o dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Não é uma questão de preço. Não interessa se você tem dinheiro na conta ou não tem. O dinheiro não compra o que você precisa. Enfrentaremos situações em que a nossa capacidade humana, a nossa sabedoria, a nossa experiência humana não dará conta de resolver. Um problema bate na sua porta, acontece na sua casa, você já viveu muitas coisas, tem muitas experiências, estudou, tem currículo, sabe falar, mas bate uma situação na sua mesa e você se pega perdido, você não sabe o que fazer. De tudo que você já viveu, você não tem capacidade, não tem sabedoria, não tem discernimento para resolver aquela situação. Que conselho dar? Que conselho dar? Um filho chega para você, coloca uma pauta, o marido, a esposa, alguém na sua casa, no trabalho, coloca para você uma situação. Que conselho dar? Que palavra usar? Que direção dar? Não vai adiantar a gente começar a folhear os livros, pesquisar no Google. O que dizer para uma pessoa quando me... Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por exemplo, você vai precisar de um tipo de descanso que o tempo não resolve. Eu preciso de férias. Férias é bom? Maravilhoso. Ir para a praia, água de coco, quem gosta de um peixinho. Mas é possível que, dependendo da situação que você está enfrentando, que ter tempo, estar na praia, ter uma bandeja de peixinho, uma água de coco, não permitirá que você descanse. Você estará lá, um cenário perfeito, condições ideais, mas a sua mente continuará processando as coisas. A preocupação continuará lá. Você tem tempo, você está num lugar ideal, condições ideais, o clima ideal, o sol quentinho, água, temperatura boa, mas a sua cabeça está como? Processando. Você precisará de portas abertas, você precisa que aquela porta se abra, mas você não tem influência. Como eu precisava dessa oportunidade, como eu precisava disso, mas eu não conheço ninguém. Não tem o tal eu não conheço ninguém lá dentro. Não há ninguém do lado de dentro que pode abrir a porta para você, você não conhece. Seu sobrenome lá não é nada. Bagley? O que é isso? É peixe? Quem que é? Nunca vi. Eu não tenho ninguém lá dentro, você não tem ninguém lá dentro. Então a sua influência não alcança a porta que você precisa. Você percebe? Mas se eu tenho fé e o meu dinheiro não compra, eu posso ter. Se isso me leva para lá, Deus fará com que eu tenha o que eu preciso. Essa porta precisa abrir, eu não tenho influência, eu não tenho ninguém lá dentro, mas meu Deus está lá dentro. Ele abre aquela porta, se não for essa, ele abre outra. Eu preciso descansar, a casa caiu, está tudo complicado, uma bagunça, tudo desorganizado, cada dia um negócio diferente. Eu vou ali no meu quarto, é o que tem para hoje, você não tem praia, eu tenho meu sofazinho no quarto, rasgado mesmo, está ali com um buraquinho, mas eu gasto meu tempo e faço o quê? Descanso, porque eu tenho fé, e a paz que excede todo entendimento, guarda a minha mente e meu coração. Você percebe? É disso que nós estamos falando. Há situações, momentos, coisas, nós só chegaremos aqui por meio da fé. Por meio da fé. E quando nós estamos caminhando para Cristo, por Cristo, nós não nos envolvemos com essas coisas aqui. Porque elas tentarão. Elas tentarão. Elas tentarão se pregar em nós. A gente vai andando e elas vão, sabe? Elas vão nos assediando, elas vêm ao nosso encontro, elas vêm. Enquanto nós estamos andando, é o que Hebreus diz, o pecado tenazmente nos assedia, e ele faz o quê? Olhe para Jesus, e vai se livrando.
Eu não aceito isso para mim, porque isso não me leva lá. Isso aqui me leva lá? Não aceito. Isso aqui me leva lá? Não aceito. Isso aqui vai me aproximar de lá? Não aceito. Não aceito. Isso aqui vai me levar para mais perto do meu propósito? Não aceito. Não é de Deus para mim. Isso aqui me leva? Não aceito. Isso aqui me leva? Não aceito. Por quê? Porque os meus olhos estão em Jesus. Os meus olhos estão em Jesus. Então, o que me assediar, que não me leva para lá, por Ele, por causa dEle, para Ele, eu tenho força para jogar por terra. Porque eu quero chegar lá. Livre, sim, de todo peso, pecado que tenazmente nos assedia. Sabe por quê? Há um propósito para nós. Há um propósito para a sua família. Há um propósito para a nossa igreja. Há um propósito para você em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário que aprendamos a andar por fé. Por fé. E sabe o que é mais interessante? Está disponível. Está disponível. A fé está disponível, porque o autor e consumador da fé está disponível para você. Você deseja vencer na vida? Deseja experimentar algo extraordinário na vida? E chegar onde você de fato deve chegar? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa hora. Porque